A gente traz o senhor para essa discussão aqui para falar um pouquinho sobre essa pressão que vai chegar agora ao Supremo Tribunal Federal. Esse abaixo-assinado tem assinatura do senhor também? Não, eu não assinei ainda esse abaixo-assinado, embora concorde com o inteiro teor daquilo que está exposto ali, por uma postura diante da chefia institucional. Nós assinamos alguns documentos que têm a aprovação de colegiados e que tem um quórum para a postura institucional. Mas eu concordo e digo mais, os procuradores gerais de justiça devem estar encaminhando também, através do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, que representam todos os estados, uma manifestação ao Supremo Tribunal Federal, também favorável à posição atual do Supremo. Veja, é importante que se diga, não se trata de um casuísmo, é que o que vai ser julgado é agora sim o habeas envolvendo o ex-presidente Lula. Mas o que se defende é a manutenção da postura, da tese acatada pelo Supremo, no sentido de que é sim possível a prisão, não há nenhuma ofensa à Constituição Federal após a segunda instância. Ou seja, nós temos um mecanismo constitucional que privilegia a presunção da inocência, mas ela tem que ser comparada, cotejada com outros princípios, como a ampla defesa, o contraditório, duplo grau de jurisdição. Se uma pessoa se submete a um processo com todas as possibilidades de defesa, ao final desse processo o juiz examina as provas ali coletadas e decide pela condenação. Ao segundo grau de jurisdição, com recursos, esses recursos são esgotados no teor da análise da prova, ou seja, a partir daí não se discute mais a justiça da decisão. A condenação mantida em segunda instância é aquela que a prova do processo indica que deve ser a melhor solução. Então, a partir daí, só o que nós podemos discutir são questões formais com uma possibilidade de êxito muito remota, como há pouco demonstrou um estudo do ministro Sicchetti, do STJ, e do ministro Barroso, do STF. Então, não há por que nós protelarmos indefinidamente, especialmente nos casos de crime organizado, da criminalidade do colarinho branco, o cumprimento da pena, porque aí é só margem à impunidade. Doutor Dallazen, uma coisa que me chama a atenção é que em 2016, quando o Supremo teve esse entendimento, e foi por um placar apertado de 6-5, de que se poderia prender um condenado depois da segunda instância, e poderia não significa que todos serão, nem que todos serão presos, nem que todos serão liberados se mudar esse entendimento. É bom que a gente deixe isso claro. Não houve essa gritaria. O próprio ministro da Justiça da época, José Eduardo Cardoso, chegou a dizer que decisão judicial a gente respeita, a gente cumpre e não se discute. Agora, porque chegou nos mais poderosos, é que há toda essa discussão. Eu queria que o senhor explicasse, assim, em português, né, para o nosso, porque a linguagem jurídica ela é um pouco complexa, para o nosso ouvinte entender por que a prisão em segunda instância não contraria o artigo 5º da Constituição, onde diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Porque esse princípio ele não é como nenhum princípio constitucional absoluto, ou seja, a partir do momento que um juiz e depois um colegiado analisa o processo e diz, não, aqui o sujeito é culpado, a partir daí os recursos só discutem questões formais, filigramas processuais, se a legislação aplicada está correta ou não, se há alguma violação a um princípio da Constituição. A prova do processo diz, esse sujeito cometeu um crime, ele é o autor e ele é culpado. Então não há mais por que esperar. A espera para isso representa uma espera de protelação e de impunidade. Rosane, é bom que se diga, desde a Constituição de 88 até o ano de 2009, 2010, a posição tranquila do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, era no sentido de que se podia sim executar. Posteriormente começou uma discussão e aí uma composição mais liberal mudou por alguns anos esse entendimento, dizendo que não poderia haver essa execução, foram 7 ou 8 anos. Em 2016, é verdade, por escassa maioria, se voltou à posição anterior dizendo, não, a Constituição permite a prisão em segunda instância. Por quê? Porque foi obedecido o contraditório, porque foi obedecido a possibilidade recursal até o segundo grau de jurisdição. Então é perfeitamente constitucional.
A grita agora, como você bem pega, por quê? Porque a Lava Jato chega no momento crucial, chega no núcleo político mais alto. E aí o que acontece é o seguinte, é um esperneio, é uma tentativa de todas as formas, já que as provas mostram de forma contundente a culpabilidade de muitos dos que foram dirigentes da nação por longo tempo e continuam dirigentes, é uma forma de tentar espernear para evitar a prisão e contar com o arrastamento, com a protelação de processos indefinidamente por 10, 15, 20 anos, aí com recursos, embargos, recursos, e não deixar nunca transitar em julgado essa pena. Doutor Dallazen, o ouvinte precisa ficar com a perfeita convicção de que a posição adotada em 2016 foi um grande avanço no combate à corrupção. Agora, nós retrocedermos nisso é dar 2 passos atrás. O senhor citou a Lava Jato e eu tenho ouvido muito dos integrantes da operação, dos investigadores, que uma revisão desse entendimento no Supremo Tribunal Federal a respeito da possibilidade da execução da pena depois de condenação em segunda instância seria um golpe contra a Lava Jato. Um tiro na Lava Jato. O senhor concorda com essa posição e por que seria um golpe na Lava Jato? Eu concordo com essa posição porque ela vai atingir a Lava Jato quando ela chega talvez naquele momento principal, mais importante da Lava Jato, que é o núcleo político. Todo o outro, o núcleo de quem não tinha foro privilegiado, o núcleo das empreiteiras, o núcleo de um pessoal que movimentava também essa teia de corrupção, já foi devidamente apreciado. Claro que eles seriam beneficiados também nesse sentido, mas quando ela chega nos escalões mais altos da República, que movimentaram todo esse mecanismo de corrupção que foi desvelado pela Operação Lava Jato, o fato de um retrocesso aqui significa que essas pessoas, mesmo perdendo o foro privilegiado na eleição, mesmo que o eleitor não confirme o mandato dele, que nós esperamos que não confirme o mandato deles, terão a possibilidade de arrastar aí indefinidamente os processos mais 5, 10, 15 anos, de forma que nós não veremos a efetividade que a operação vem tendo até agora. Mas não é só a operação, nós temos aí pelo Brasil vários outros casos de criminalidade organizada, de criminosos, de traficantes, de homicidas, de outra série de crimes violentos e também de crime organizado que seriam beneficiados com essa decisão. Quer dizer, é uma decisão que beneficia a impunidade. Na prática, doutor Dallazen, eu gostaria que o senhor explicasse também quais são os impactos para outros casos, porque dos dois lados a gente tem visto que está faltando muita serenidade, então as pessoas exageram, puxam muito para um lado e puxam muito para o outro. Quem diz que mudar essa interpretação ou que a prisão em segunda instância, referendá-la, a prisão em segunda instância significa atacar a democracia, e os outros já dizem que mudar isso vai significar que todo mundo que está preso vai ser solto, e a gente sabe que não é bem assim. Então, como o senhor está fazendo uma exposição bastante serena, eu queria contar muito com a sua colaboração para explicar a extensão disso. Na quarta-feira, nós assistiremos a um julgamento específico, o habeas corpus do ex-presidente Lula. Seja qual for a decisão, obviamente ela não é automática para outros, mas vai abrir o caminho para que os advogados de outros presos possam reivindicar o mesmo habeas corpus. Agora, quais presos poderiam ser beneficiados na esteira de uma decisão eventualmente favorável a Lula? Bom, Rosane, em primeiro lugar, há aqueles casos, por exemplo, dos sujeitos que foram presos em flagrante, daqueles sujeitos que pela sua, uma circunstância especial, uma periculosidade, um nível de reincidência, estão presos preventivamente, presos durante o processo. Esses não serão beneficiados, certo? Quer dizer, com o Eduardo Cunha, por exemplo, ele tem 2 tipos, ele já foi condenado em segunda instância, mas ele também tem, por outras acusações, também tem prisão preventiva. Então esse não seria? Esse não. Aqueles que têm prisão provisória não seriam, prisão preventiva não seriam beneficiados. Porque aí tem uma circunstância específica que, em virtude do comportamento, em virtude do tipo de crime, em virtude da personalidade, durante o processo se entendeu que deveriam responder presos. Mas há um estuprador, por exemplo, que é o caso que mais as pessoas usam, assim, vão liberar os estupradores. Bom, se ele foi preso em flagrante ou preventivamente, não.
Agora, nós temos vários casos de estupro, casos de homicídio, por exemplo, o sujeito responde o processo em liberdade, 2, 3, 4 anos, vai ao tribunal do júri, é condenado. Ele tem a possibilidade de um recurso ao Tribunal de Justiça. Ele recorre ao Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, pelo seu colegiado, os 3 desembargadores dizem não, a decisão está certa, ele é culpado. O estuprador é condenado, responde ao processo em liberdade, é condenado pelo juiz, recorre ao Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça diz não, é culpado. Bom, então esse sujeito começa a cumprir a sua pena. Ele só pode recorrer a Brasília para dizer, olha, essa lei aqui não foi bem aplicada, o juiz aplicou esse artigo, não é esse artigo, é o outro artigo. Mas não se discute mais se ele é culpado ou não, se ele cometeu o crime, se ele é o autor do crime. Isso não tem mais como discutir em Brasília. Então, essa questão, ele já pode começar a cumprir a pena, com base na decisão de segunda instância. Essas pessoas seriam sim beneficiadas, porque elas seriam colocadas em liberdade, ao mudar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, e colocadas em liberdade, elas aguardariam o julgamento dos recursos no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal, muitas vezes um recurso sujeito a embargo, sujeito a novo embargo, ou seja, 4, 5, 6, 7 anos. E isso ataca principalmente, aí volto a dizer, também a questão, por que se fala tanto na corrupção? Porque geralmente o envolvido na corrupção é uma pessoa de boa posição social, é uma pessoa de bons antecedentes, é uma pessoa que tem um convívio social bastante largo, não se mostra uma periculosidade em ensejar uma prisão preventiva dela durante o processo. Essas pessoas sempre contavam com a possibilidade de arrastar com boas defesas, arrastar indefinidamente os processos. Esses processos não acabavam, nós temos tantos exemplos aí no Brasil. O que aconteceu? A partir do julgamento na segunda instância, se dizia ele é culpado, e aí se passava a cumprir a pena, se passava a ir para a prisão. Essas pessoas começaram a ir para a prisão, e isso gerou, ou passou a gerar, quando se notou isso, uma grita muito grande que nem você referiu. E aí então, não, nós temos que voltar ao sistema anterior de aguardar o arrastamento de 5, 6, 10 anos, alguns processos, 15 anos, como nós vimos aí no Brasil, para começar a cumprir a pena. Então, essa é a diferença. Essa é a diferença. Mas, doutora, não, pode falar, Carol. Não, é só para complementar o que o senhor está perguntando, mas não é automático. Vai ter o julgamento do HC do ex-presidente Lula, e é preciso que o Supremo Tribunal Federal julgue aquelas outras ações que estão ali questionando a prisão em segunda instância de maneira geral, ou automaticamente, com base na decisão a respeito do ex-presidente Lula, outros interessados já vão começar a encaminhar os seus pedidos também? Bom, Karina, aí a questão processual é a seguinte, realmente a decisão em relação ao habeas corpus do presidente Lula vai ter efeito só para esse caso. Mas, diante de toda a discussão gerada, nós temos que convir que o ministro que se posicionar ali se posiciona também em relação à tese. Seria muito complicado, eventualmente, se conceder ou se negar o habeas corpus, tomar uma posição, e no habeas corpus do dia seguinte, referente a outro acusado, você ter uma posição completamente diferente nessa situação. Então, o que me parece que está em jogo no julgamento disso é a própria posição do Supremo, que vai se refletir numa mudança para não permitir a prisão caso seja concedido o habeas corpus, ou vai gerar uma consolidação dessa posição do Supremo Tribunal Federal que existe hoje, no sentido de permitir, sim, a execução de pena, caso seja negado o habeas corpus e o presidente Lula seja preso. Então, me parece que amanhã se decide muito. Amanhã não, quarta-feira, desculpa. Se decide muito. Delação premiada nunca mais, se isso vigorar, né? Porque também é um inibidor da delação premiada. Parcialmente sim, Rosane, mas nós temos que ver, assim, isso é importante que se diga, na própria Lava Jato, mais de 70%, e eu digo assim, porque eu não sei o número exato, mas eu conversei várias vezes com quem fez a Lava Jato, especialmente no primeiro grau, mais de 70% das delações foram feitas por acusados soltos. Então, a prisão, é claro que ela é um elemento importante, mas ela não é o elemento que vai definir a própria questão da delação premiada. Nós temos vários casos de delações importantes de
de acusados soltos. Agora, é evidente, se o sujeito não tiver a mínima perspectiva, nem depois de condenado em segunda instância, de ter que sofrer uma sanção, ele não tem por que negociar, né? Muito obrigada, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Fabiano Dallazem. O senhor vai acompanhar daqui ou vai a Brasília nessa semana? Eu ainda estou vendo, possivelmente irei a Brasília na quarta-feira. Para acompanhar de lá. A gente vê os membros da Lava Jato se pronunciando pelas redes sociais, o próprio Rodrigo Janot falando sobre isso nas redes sociais. Até que ponto o senhor acha que isso pode influenciar ou fazer mesmo alguma pressão em cima do STF ou em cima dos ministros que estão divididos e até trazendo muito da lavação de roupa suja para dentro do plenário? Olha, a forma como tem se dado alguns julgamentos mostra que realmente o Supremo ou alguns de seus ministros são sensíveis à pressão, sim. Tá? Agora, essa pressão tem que ser feita com base em argumentos técnicos, em argumentos jurídicos e tentando demonstrar como, assim como o legislador, assim como o executivo tem que estar de acordo com aquilo que a sociedade pensa, na sua maioria num determinado momento, a forma de interpretar um determinado dispositivo constitucional carrega muito dos valores de uma sociedade. A prova disso é o que eu acabei de falar, esse mesmo caso. Durante 20 anos, até 2008, o Supremo entendeu que era possível a prisão após a segunda instância. Veio uma onda mais liberalizante e se mudou por 6 ou 7 anos. Só que a situação agora impõe e a sociedade exige um maior recrudescimento no combate à violência e à corrupção. Isso não pode ficar alheio do julgador numa carga valorativa quando ele interpreta um dispositivo da Constituição. Então eu creio que nesse sentido a pressão é válida sim. Muito obrigada por nos atender nessa manhã, Procurador-Geral de Justiça, Fabiano Dallazem. Bom dia, bom trabalho para o senhor. Bom dia, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha.